Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala hoje sobre os desafios do Instituto Butantan aqui em São Paulo. A instituição de São Paulo é uma referência na produção de vacinas na América Latina. Além do combate à Covid-19, o Butantan desenvolve imunizantes contra a dengue, gripe e outras doenças. O Instituto recebe recursos do governo paulista e do Ministério da Saúde. A instituição também é referência no incentivo à pesquisa no Brasil. O nosso convidado é o Dr. Esper Calaz, infectologista, diretor do Instituto Butantan aqui em São Paulo. Dr. Esper, como vai? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. O senhor é muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, Thiago, pelo convite. É um prazer falar a todos os nossos espectadores. Bom, doutor, eu começo fazendo uma pergunta, talvez do lado mais pessoal do médico, do profissional da saúde. O senhor na pandemia ainda não estava aí no Butantan, o senhor chegou um pouco depois. A experiência como profissional de comandar esse instituto, que é uma referência não só aqui no Brasil, mas também na América Latina e talvez no mundo. Tem sido uma experiência extraordinária. É claro que uma instituição com tanta complexidade e uma dimensão tão importante na saúde pública brasileira acaba trazendo uma lição todos os dias, uma lição nova todos os dias. Aprender a conviver com um instituto, uma instituição mais do que centenária, uma escola de educação superior, um parque de turismo científico, talvez o principal do Brasil, e uma estrutura para a produção de imunobiológicos, ou seja, vacinas, soros, anticorpos, para enfrentamento de doenças presentes que atrapalham a vida do povo brasileiro e trazem um grande desafio para manter toda essa estrutura funcionando. Mas cada dia eu fico mais convencido de que foi uma decisão mais do que correta aceitar esse desafio e estar trabalhando com esse grupo tão extraordinário de profissionais aqui no Instituto. Doutor, nós sabemos que o Butantan tem diversas linhas de frente, né, de pesquisas, e durante a pandemia a discussão sempre em relação à vacina contra a Covid-19 e até a possibilidade da criação da própria vacina pelo Butantan, a vacina chamada de Butanvac. Com a questão das cepas, né, o surgimento de novas cepas da Covid-19, como é que o Butantan vem fazendo para ampliar essas pesquisas científicas em relação à vacina e atualizar as vacinas atuais? A gente tomou a decisão logo no começo desse ano de ir adiante com o projeto da Butanvac. Qual que é a vantagem desse projeto? Uma vacina que a gente consegue incorporar toda a tecnologia aqui dentro do Instituto e produzir desde o ingrediente inicial até a vacina dentro do frasco, usando estrutura já disponível na nossa planta de produção. Por causa disso, fomos adiante, resgatamos alguns dos projetos que estavam em andamento. Essa semana a gente deve completar a inclusão de voluntários que estão participando do estudo fase 2 da Butanvac. Só lembrar a todo mundo que está nos assistindo, o desenvolvimento de uma vacina passa por 3 fases clínicas essenciais, a fase 1, fase 2 e a fase 3, sendo que a fase 2 nos dá a resposta da dose ideal, amplia os valores, os dados de segurança da vacina, que até agora têm se mostrado muito promissores, e coleta informações de indução de resposta da defesa do organismo, e além disso, alguns dados preliminares de proteção contra infecção e doença. Mas é o fase 3 que a gente pretende começar o quanto antes, depois de analisar os primeiros resultados do estudo fase 2, que é o estudo mais importante. Para este, Thiago, a gente fez um esforço muito grande para conseguir a variante chamada XBB, que é a que está causando a maior parte dos casos no Brasil hoje, justamente com o intuito que você levantou, de utilizar uma plataforma que permita ao Instituto atualizar a vacina para responder à variante do vírus que vem circulando pelo país, que predomina na transmissão dos casos do vírus que está causando Covid-19.
Então, o nosso interesse é esse: investir na Butanvac, depois de absorver toda a tecnologia, testar essa variante nova para seguir com o estudo fase 3 após os resultados do estudo fase 2 serem compilados. Doutor, e uma curiosidade, até uma discussão que surgiu na pandemia, com as pessoas já sendo vacinadas, né? Como que você pode encontrar pessoas que participem de um estudo como esse se as pessoas já estão vacinadas e muitas já acabaram contraindo a Covid-19? Esse é um desafio que todas as vacinas que estão em desenvolvimento enfrentam atualmente. Não são as novas vacinas somente que enfrentam esse desafio. Até as atualizações das vacinas existentes, como, por exemplo, as vacinas de RNA mensageiro, que estão sendo agora atualizadas para incluir a variante XBB. Dois laboratórios mandaram registro, a solicitação de registro para a Anvisa, já contemplando essa modificação, passam por essa dificuldade. Mas agora o que a gente precisa é demonstrar que as novas versões da vacina conseguem proteger principalmente infecção e doença mais grave. Esses estudos podem ser feitos com um número muito grande de voluntários, mas aos poucos a gente vai aprendendo que a gente tem um meio indireto de avaliar isso, que é a indução da resposta imune através da mensuração de uma substância que protege as pessoas e está presente no sangue, chamada anticorpos. Então a gente consegue, mensurando os anticorpos que estão circulando, dizer se uma pessoa tem uma chance maior de estar protegida. Os estudos atualmente empregam essa metodologia, esse método, para dizer se a vacina está funcionando a contento. E, doutor, ainda falando sobre o desenvolvimento das vacinas, né, e esse momento em que o mundo passa em relação à Covid-19. A pandemia oficialmente já acabou, mas ainda é sempre bom fazer alertas e o surgimento das novas cepas, talvez mais transmissíveis, menos agressivas. As pessoas que têm comorbidades, que são mais suscetíveis, devem continuar tomando todas as providências, né, utilizando máscaras, às vezes em meio de transporte. Qual é a orientação para esse momento da pandemia, a pandemia que já ficou para trás, mas que ainda requer cuidados? Sabe que durante a pandemia eu escrevi um artigo bem longo na Folha de São Paulo, bem no começo da pandemia, dizendo que o coronavírus era esse beta-coronavírus, que a gente apelidou de SARS-CoV-2, é um vírus que veio para ficar. A gente tem vários vírus que causam infecções respiratórias desde que a gente se conhece por gente, desde que a virologia começou a identificar agentes causadores de infecção respiratória. O SARS-CoV-2 não existia até então e apareceu a partir do fim de 2019, mas encontrou o caminho na cadeia de transmissão respiratória na população e para permanecer como sendo um vírus perene. A gente vai sempre conviver com o coronavírus, como a gente convive com o vírus da influenza, como a gente convive com o vírus sensicial respiratório, outro causador de problemas respiratórios, como além de uma dezenas ou centenas de outros vírus que circulam entre nós, causando resfriado comum. Como é que a gente vai conviver? A primeira coisa é conseguir estudar ele permanentemente. O objetivo disso é fazer exatamente o que você mencionou, Thiago. Saber se algum vírus foge ao padrão que vem causando agora, que costuma ser principalmente uma doença mais leve, respiratória das partes superiores aqui, obstrução nasal, um pouco de desconforto, mas na maioria esmagadora das pessoas acaba indo embora. E saber proteger aquelas pessoas que estão mais suscetíveis à doença grave. Por exemplo, pessoas que têm deficiência do seu sistema imune, os muito idosos, outras pessoas que têm problemas crônicos de saúde mais graves. A gente tem que ter atenção a essa população. É mais ou menos o que a gente já faz com a gripe. Inclusive, a vacinação que se recomenda é principalmente para esses grupos, justamente para proteger doença grave causada pelo vírus da gripe. Então, a gente vai ter que, primeiro, fazer uma monitorização permanente e, segundo, disponibilizar a vacina, especialmente para esses grupos que são mais frágeis para desenvolver doença grave na população.
Estamos conversando com o Dr. Esper Calas, que é infectologista e diretor do Instituto Butantan aqui em São Paulo. Doutor, para fechar primeiro essa discussão sobre o coronavírus, a Covid-19, eu pergunto para o senhor o seguinte: a falta de vacinação, ou seja, nós temos vacinas atrasadas, né? Apesar da população ter reagido muito bem durante a pandemia, quase toda a população tomou pelo menos 2 doses da vacina, mas a bivalente aqui em São Paulo, a porcentagem ainda é relativamente baixa, menos de 30%. O senhor se preocupa com isso de que maneira? Me preocupo não só com isso em relação à Covid-19, mas toda a grade de vacinações disponível no Brasil para crianças e para adultos. A gente sabe o efeito benéfico das vacinas há mais de 50 anos. O impacto que as vacinas causaram na melhoria da qualidade de vida e na melhora da saúde coletiva é considerado um dos maiores da história da humanidade. A gente tem que continuar esse trabalho, que a gente inclusive está fazendo aqui durante esse programa, de ressaltar a importância e o grande benefício que as vacinas trazem. A população tem essa tendência mesmo, quando vê uma doença ficando mais distante, relaxa um pouco, procura se distanciar, ou não procura se distanciar, mas acaba se distanciando por uma comodidade que a diminuição de número de casos graves de Covid acabou trazendo depois do grande problema e a gravidade que a gente passou. A gente tem que continuar falando sobre o assunto, melhorando cada vez mais nossas vacinas, tornando-as mais disponíveis para acesso à população e continuar esse diálogo permanente, além de procurar encontrar o tom certo da conversa com o povo, entendeu? A melhor forma é justamente fazer isso. Fazer um processo de debate, de apresentação da argumentação e convencimento da importância que são as vacinas para aumentar a cobertura das vacinas e evitar que doenças transmissíveis como a Covid-19 tire a vida das pessoas ou complique a vida das pessoas com os vários agravos e problemas que elas causam, especialmente no sistema respiratório, no sistema neurológico daqueles que acabam pegando a doença. Doutor Esper, quais outras frentes de vacinas, né, que o Butantan vem estudando e vem desenvolvendo? A gente sabe que tem a discussão sobre a vacina contra a dengue, a própria vacina contra a gripe, né? Quais são as outras frentes principais que não só há o estudo, mas também o desenvolvimento quase já na aplicação para a população? O Instituto tem uma lista muito grande de produtos que está investigando. Isso a gente chama assim, a nossa carteira de produtos que a gente passa desde os mais perenes, ainda que estão na bancada do laboratório, até aqueles produtos que estão nos passos finais para submissão à Anvisa, a nossa agência que autoriza o uso de produtos em humanos que estão em andamento. Eu acho que eu destacaria alguns. O primeiro deles é que nós estamos cada vez melhorando a vacina de gripe. Já estamos nas etapas finais de validação da nossa vacina tetravalente. Embora a gente saiba que esse quarto componente já não circula há muito tempo no mundo, mas mesmo assim o Butantan, por uma decisão estratégica, decidiu ir adiante para a incorporação da vacina tetravalente ou quadrivalente, como alguns gostam de chamar, para dentro do nosso menu de opções. A segunda coisa, a gente está tentando trazer a Butanvac, como a gente já começou a conversar no programa, e 2 outras vacinas estão previstas para serem submetidas com pedido de aprovação à Anvisa no começo de 2025, que são a vacina de dengue e a vacina de chikungunya. Doutor Esper Calas, aliás, essas doenças, né, a gente cita as doenças tropicais, a dengue, a chikungunya, quais são os desafios de se combater essa doença e conseguir desenvolver uma vacina adequada? No caso da dengue são 4 os tipos, né? Como que é possível enfrentar esse desafio para acabar desenvolvendo uma vacina que seja capaz de abranger tudo isso? Você pontuou exatamente o principal problema, Tiago. A vacina contra a dengue, a gente fala que é uma vacina só, mas na verdade são 4 vacinas numa só. A combinação de 4 vacinas que funcionem de uma forma adequada ao mesmo tempo é um desafio enorme.
E isso que atrasou o desenvolvimento de vacina da dengue durante tantas décadas. O Butantan começou a participar de um projeto ainda na primeira década dos anos 2000, graças a esforço de pesquisadores que estavam aqui, com destaque ao professor Isaías Rau, que trouxe essa vacina para cá, e os diretores que sucederam tocaram esse processo para frente e fizeram com que essa vacina chegasse às fases finais. A gente vem acompanhando, e eu pessoalmente, esse estudo, esse desenvolvimento, desde o estudo fase 2, a gente completou os resultados preliminares do estudo fase 3 no fim de 2022 e estamos na fase, nos passos finais para apresentar os resultados pormenorizados desse projeto. E isso fez com que o Butantan esteja trazendo para se transformar numa realidade o que eu considero ser a melhor vacina de dengue disponível até hoje. Também outra parceria que foi cofinanciada por uma agência de fomento a desenvolvimento de vacinas internacional alguns anos atrás, culminou no desenvolvimento conjunto entre o Instituto Butantan e uma empresa europeia de nome Valneva, o desenvolvimento do que eu considero também a melhor vacina de chikungunya que está em estudo hoje no mundo. Os resultados do estudo fase 3 já foram apresentados há muito pouco tempo, num estudo feito nos Estados Unidos pela nossa parceira, a empresa Valneva, e a gente apresentou os resultados de segurança do estudo fase 3 em adolescentes brasileiros vacinados contra chikungunya essa semana. Resultados foram muito encorajadores e os resultados definitivos desse estudo fase 3 devem estar disponíveis no fim de outubro. Tudo isso mostra que essas linhas de desenvolvimento estão a pleno vapor. Foi um trabalho enorme de todas as equipes aqui do Instituto e seus parceiros, os centros de pesquisa de instituições brasileiras espalhadas pelo país que cooperam com o Instituto Butantan e trabalham conosco na realização desses estudos, para a gente chegando nesses passos finais para obter o registro dessas duas vacinas. Doutor Esper, a Organização Mundial da Saúde recentemente fez um alerta, ou seja, as autoridades de saúde estão preocupadas com as mudanças no clima, excesso de calor, excesso de chuva também, e principalmente o aumento dessas doenças tropicais ou até mesmo novas pandemias, né? A senhora acha que são questões que acabam sendo avaliadas como alarmistas ou existem realmente chances da gente viver um quadro muito mais difícil a partir da Covid-19 lá em 2019 para 2020? As mudanças climáticas, que tem várias causas, eu não vou entrar nessa discussão porque é muito polêmica, mas vem causando uma alteração de clima. Que tem uma alteração de clima com o aquecimento global, não tem dúvida nenhuma. Você pode não acreditar que é ação do homem ou que é alguma outra coisa, mas existe um aquecimento. Esse aquecimento tem impacto em diversas frentes, desde da cadeia alimentar para as pessoas, dos movimentos migratórios, mas do comportamento dos animais, das diferentes espécies, gêneros de espécies, e também do comportamento dos agentes transmissores de doenças, é claro, no mundo inteiro. E há uma tendência de disseminação a partir de regiões mais quentes de agentes para regiões que então eram mais frias. Mosquitos, por exemplo, que estavam habituados a climas tropicais, subtropicais, começam a entrar em zonas temperadas que estão esquentando na medida que você vai indo para a região norte ou para a região sul, equidistante do Equador. Isso cria as condições para a disseminação de doenças em regiões que antes não se via. Só para citar dois exemplos, a gente está vendo casos acontecendo de dengue e de malária nos Estados Unidos, numa frequência maior do que isso existia antes. Os Estados Unidos não via casos de malária fazia décadas, mas teve casos transmitidos inclusive em regiões mais frias do país. E isso para citar esse exemplo, mas isso também foi observado em outras regiões do planeta. Nós estamos agora testemunhando, por exemplo, casos de transmissão de chikungunya em Santa Catarina, aqui no Brasil, ou seja, uma região que a gente sempre achou que era mais fria, onde não havia transmissão de doenças por Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor, mas a gente teve um surto na cidade de Florianópolis. Ou seja,
esse aquecimento está levando a comportamento diferenciado de alguns agentes infecciosos e das suas cadeias de transmissão. Então a gente tem que ampliar os esforços para fazer medidas de salvaguarda. E um dos principais é o desenvolvimento de novas vacinas. Citei aqui o exemplo da chikungunya por causa desse esforço que a gente está trazendo de vacina contra a chikungunya. Mas o Butantan e outras instituições, não só no Brasil, mas como no mundo, têm que se esforçar em desenvolver vacinas para antecipar a chegada de novos agentes, que a gente considera agentes emergentes, ou até mesmo os outros que existiam que mudam o seu comportamento, como o que a gente chama de reemergentes, para preparar no enfrentamento de novas epidemias e pandemias. Doutor, qual alerta que a gente pode fazer para os nossos ouvintes e espectadores em relação à paralisia infantil, à poliomielite, né? Porque essa negação das vacinas acabou provocando uma ameaça na volta dessa doença, que aqui no Brasil está erradicada, e inclusive esse alerta é necessário para as pessoas. Qual é o real risco da polio voltar? O risco é proporcional à diminuição de cobertura da vacina. A gente tem visto que, infelizmente, desde 2016, vem tendo uma queda progressiva na percentagem de crianças vacinadas contra as doenças transmissíveis infantis preveníveis, entre elas a poliomielite. A gente tem que ficar muito atento, porque regiões onde isso aconteceu, infelizmente, acabaram, por vezes, experimentando o retorno de poliomielite. E não precisa ir muito distante nesse raciocínio. Quando você olha onde são 3 vírus que causam poliomielite, Tiago. 2 deles já foram erradicados do planeta, que é o tipo 2 e o tipo 3. Sobrou o tipo 1. E esse tipo 1 ocorre de forma selvagem em locais onde tem conflito. Na região da fronteira entre Paquistão e Afeganistão, no interior da Nigéria, onde existem grupos radicais que estão em permanente conflito, no Malawi, onde tem problemas de conflito também, e até mesmo na Síria, onde teve uma guerra civil que vem se arrastando há muitos anos. Aonde você não consegue chegar com as vacinas, há um aumento do risco de acontecer casos de poliomielite. Se a gente vê isso se materializar no Brasil, seria uma tragédia, porque não só teria impacto direto à saúde das crianças, que é o principal impacto, que leva à morte, paralisia, que quem é mais velho testemunhou em pessoas que eram conhecidas na nossa época de infância, mas também impactos econômicos, que começam a haver restrições de fluxo de pessoas, de mercadorias, de cadeia de produtos e suprimentos. Então a gente precisa ter atenção a isso como uma questão estratégica para o país, fornecer as vacinas, trazer essa discussão, especialmente para o seio das famílias brasileiras, e levar as suas crianças para serem vacinadas regularmente. Doutor Esper, é interessante dizer o seguinte, né, falando sobre o Butantan. O Butantan faz parte da nossa memória afetiva, né? Todo mundo se lembra, em algum momento, quando foi com a escola visitar as instalações do Butantan, aqui na Zona Oeste de São Paulo. Eu pergunto, o plano de expansão da estrutura do Butantan, eu lembro que nos tempos do Dr. Dimas Covas havia esse plano de expansão, e eu pergunto, como é que está esse plano nesse momento e qual que é a possibilidade desta ampliação da estrutura, e isso, consequentemente, favorece o espaço para pesquisa e para os estudos que são feitos aí? O Butantan está mais bonito do que nunca. A administração do Dimas fez um investimento grande, que se seguiu à administração do Jorge Calil, que também fez um investimento grande no nosso parque cultural aqui. Eu diria que talvez seja o principal destino para o turismo científico aqui no Brasil. Nós temos aqui, só na nossa região aqui do Boulevard, onde estão dispostas as nossas principais atrações, 4 museus para visitação, o edifício Vital Brasil, que foi totalmente reestruturado, remodelado, para que agora hospeda a biblioteca histórica do Instituto, e uma área que foi repaginada para facilitar o trânsito das pessoas e para passar um excelente dia de lazer. Eu queria convidar todo mundo a vir visitar o Instituto Butantan. O destaque principal é o nosso novo Museu das Vacinas, mas tem vários outros, e a gente
tem plano de construir mais atrações. É um legado e uma joia que o Estado de São Paulo tem para oferecer para toda a população. Doutor, eu queria perguntar ao senhor em relação ao incentivo à ciência aqui no Brasil. No caso do Butantan, os recursos partem de qual ente da federação ou do Estado? E também o incentivo à pesquisa, a se criar novos pesquisadores aqui para o Brasil? O Instituto Butantan conta com um orçamento direto do Estado de São Paulo através da Secretaria de Saúde. Mas grande parte dos seus recursos advém da venda de vacinas para o Ministério da Saúde. Isso permite que a gente faça reinvestimento permanente no Instituto em todas as suas frentes. Então a gente citou aqui o parque de cultural, científico que nós temos, a Escola de Educação Superior, o Instituto de Pesquisa e a parte de manufatura de vacinas, soros e outros produtos para a saúde humana. Tudo isso segue a missão do Instituto, que é ampliar conhecimento e oferecer serviços à população brasileira, além de várias outras coisas. Com isso, a gente também tenta fomentar pesquisa básica e pesquisa aplicada. Nós temos hoje aqui, Thiago, 28 laboratórios trabalhando permanentemente em todas essas frentes. Desde o estudo das aranhas, dos insetos, de cobras, lagartos, a ecologia, evolução, o ambiente que eles vivem, até estudos de doenças, estudos de processos e meios de melhorar a nossa capacidade de produção de vacinas. E, finalmente, a descoberta de novos produtos. A gente tem, felizmente, um grupo muito talentoso de pesquisadores. Nós patrocinamos a Olimpíada de Biologia, que chega a mais de 90 mil estudantes do ensino secundário no país todo. A gente tenta atrair novos talentos para dentro do Instituto. A gente procura divulgar todas as coisas que a gente faz aqui e atrair a atenção do jovem, para que eles um dia venham ocupar o lugar dos pesquisadores aqui, trazendo mais conhecimento, desenvolvimento e novas descobertas que vão aliviar o sofrimento humano. Sem dúvida. Doutor Esper Calas, falando sobre recursos, né? O senhor fala dos recursos do governo do estado para o Butantan, e recentemente a gente recebeu aqui o doutor Jean Gorenstein, que foi secretário da Saúde do estado de São Paulo, e ele ressaltou muito a importância da correção da tabela do SUS, do repasse que é feito pelo governo federal aos estados e municípios. De que isso está defasado há muito tempo, é sempre bom ressaltar. De que forma, se essa tabela estivesse atualizada, poderia melhorar ainda mais o investimento na saúde? Não, sem dúvida nenhuma, você ter uma remuneração adequada aos serviços prestados através do SUS é fundamental. Esse avanço que teve na correção da tabela é um passo extremamente importante. Foi um movimento que o secretário Eleusis fez de planejamento dentro do governo do estado de São Paulo, que vai trazer enormes benefícios, não só na ampliação dos serviços, diminuição de filas, mas principalmente melhora da qualidade do sistema de saúde, do serviço de saúde oferecido à população brasileira. Uma maneira de a gente corrigir uma defasagem que vem há muito tempo aqui no país, não? Mas nesse caso especificamente aqui para o estado de São Paulo, foi uma medida extremamente bem-vinda por todos nós que acompanhamos o SUS desde a sua criação, que aliás vai fazer aniversário agora da promulgação dele na Constituição de 1988. E, doutor, nesses minutos finais aqui da nossa conversa, eu queria te perguntar, em relação ao próprio SUS, o SUS acabou superando a pandemia de que maneira, né? Quais foram os avanços e quais as lições tiradas pela pandemia para que o sistema, claro, possa ser aperfeiçoado, porque é um aperfeiçoamento constante? O Brasil tem o maior sistema de acesso público à saúde do mundo. Nós somos 203 milhões de brasileiros, que mais de 80% só tem o SUS para proteger o seu acesso à saúde. Sem ele, eu lembro quando eu estava no começo da minha faculdade de medicina, onde não tinha ainda o SUS, e o acesso era muito desigual e era um privilégio de muito poucos. As pessoas acabavam sendo tratadas como indigentes naquela época, um termo horrível e até beirando o preconceito,
que era o dia a dia da saúde pública brasileira. O SUS corrigiu isso, é um trabalho duríssimo, ele tem enormes imperfeições, inequidades, ainda dificuldades de acesso à saúde por muitas regiões do país. Alguns locais nós temos centros de excelente desempenho, que a gente chama de centros de excelência, enquanto que outros ainda têm as suas enormes mazelas. A correção dessa inequidade é uma das tarefas mais difíceis que o país tem pela sua dimensão, pelo tamanho de sua população. Mas é o que permitiu a gente enfrentar a pandemia, como você bem pontua, Thiago. Não existisse o SUS e as pessoas terem acesso aos serviços de saúde brasileiros, muitas delas iriam morrer à míngua por causa da Covid-19. E eu acho que tivemos esse exemplo que foi infelizmente muito doloroso da pandemia, mas que permitiu várias reflexões e reforçar o papel desse sistema que precisa ser cada vez mais aprimorado para servir a população brasileira. Doutor Esper, olha, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, por ter nos atendido, e fica aqui o convite sempre para uma próxima conversa. Grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, Thiago. Um abraço a todos. Muito obrigado. Bom, nós conversamos com o infectologista Dr. Esper Calas, que é o diretor do Instituto Butantan aqui em São Paulo. A você, ouvinte, a você, espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.